E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. O grande assunto não tem como ser outro, né? O Cruzeiro faz aí nessa terça-feira primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o River Plate na Argentina. O elenco já chegou no país, teve até uma turbulência no avião ali, mas deu tudo certo, né? Não chegou a ter problemas como a delegação do Palmeiras teve, que precisou inclusive se deslocar para outro aeroporto. No caso do Cruzeiro deu tudo certinho conforme o planejado e nessa terça a gente enfrenta o River, provavelmente com a presença de Thiago Neves, tá? O jogador não tá 100% fisicamente, foi poupado dos dois últimos jogos, né? Por questão física, tava com certo desconforto ali muscular, mas acredito que ele vai jogar normalmente, é muito improvável que ele não vá participar desse jogo. Porém, outro jogador experiente está fora do jogo, que é o atacante Fred, o jogador que inclusive foi o substituto do Thiago Neves, né, no jogo da última quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O Fred não viajou com o grupo porque teve uma crise de labirintite. Aí eu fui dar uma pesquisada rápida sobre o que consiste basicamente esse problema, que é uma inflamação interna aqui na região da orelha e tal, que é uma parte, né, o tal do labirinto, é uma estrutura ali responsável pela questão da audição e também do senso de equilíbrio. Tentando não fazer nenhum tipo de brincadeira, tentando relacionar a má fase do atacante a esse problema, né? Pelo que eu vi, alguns outros jogadores já tiveram problemas parecidos. Eu vi que o Rafael Moura, né, atacante que voltou recentemente para o Goiás, teve uma crise assim quando era jogador do Inter. E achei um caso parecido, até um pouco mais grave, do Timo Werner, que é um atacante alemão que até jogou a última Copa, que ele jogando pelo RB Leipzig, lá no que é o clube dele, num jogo contra o Besiktas, ele teve uma desorientação lá por causa do barulho da torcida adversária. O técnico na época ficou puto, criticou o cara publicamente, aí depois, né, chegaram à conclusão, fizeram lá os exames e diagnosticaram que o cara tinha uma condição rara, que a partir do barulho muito alto da torcida desencadeou um problema lá, o cara ficou loucaço, desorientado, não conseguia executar as tarefas de um jogador de futebol e precisou até ser substituído. A gente não lembra muito bem disso, mas jogador de futebol ainda é um ser humano, né? Por mais que eles ganhem muito dinheiro, eles ainda são pessoas normais e sujeitas a esse tipo de problema. Acho importante contextualizar, lembrar outros casos para ressaltar que não é nenhuma coisa ligada, por exemplo, o jogador estar com má fase ou o jogador não querer jogar, até porque o Mano Menezes provavelmente usaria o Fred nesse jogo e eu acho que é um erro. Esse é um daqueles casos que eu acho que são males que vêm pro bem. Por quê? Cruzeiro e River Plate no Monumental de Núñez é um cenário propício ao Cruzeiro jogar em contra-ataque. Jogar em contra-ataque com o Fred é simplesmente impossível. É a mesma coisa que pedir um peixe para subir uma árvore. Todo mundo sabe que não vai funcionar e eu não sei muito bem por que o Mano insiste nisso. A gente viu contra o Atlético Mineiro. Então talvez seja até bom o Fred não ser opção para esse jogo fora de casa, até porque se ele tiver em boas condições para o jogo no Mineirão, aí eu já acho que dependendo da circunstância do jogo ele pode ser útil. Por exemplo, você precisa fazer uma pressão na reta final de um jogo, precisa marcar um gol, aí precisa ter um homem na área, né, para você lançar a bola, até porque a defesa do River, como a gente viu até no vídeo de ontem, é um pouco mais baixa, não é tão boa assim no jogo aéreo. E o Fred, apesar de ser um jogador velho e lento, se a bola chegar, ele sabe fazer gol. O problema é usar o Fred uma estratégia de contra-ataque, é matar o Fred, é deixar o Fred a cada vez pior, né, sem confiança, sem ritmo de jogo, totalmente descontente com a forma que o time joga e deixar a gente morrendo de raiva do próprio Fred também. Então a torcida agora é para que o Cruzeiro faça um grande jogo lá contra o River, né? Não vamos precisar de fato de um centroavante mais pesado, se precisar de um homem de área tem o Sassá como opção e que o Fred se recupere logo, fique 100% fisicamente, porque eu já falei várias vezes, já mostrei os motivos pelo qual o Fred até dezembro não existe a hipótese dele sair do Cruzeiro. Se ele vai ficar até dezembro, que ele possa ser útil, ser bem usado nos momentos certos e enquanto ele está aqui que ele possa nos ajudar. Nessa terça-feira está programada uma reunião do Cruzeiro, dos dirigentes do clube, com Christian Bragarnik, que é o agente do Lucas Romero, para tratar aí dessa possível transação do volante do Cruzeiro para o futebol argentino, mais especificamente para o Independiente. No entanto, é importante ressaltar uma coisa, o Romero não está envolvido nessa reunião, tá? Não há nenhum indício de que o atleta esteja presente na reunião. É um encontro entre os cartolas e o Lucas Romero vai jogar contra o River. O jogador não pediu para não jogar, não teve nada disso. Ele está disponível, deve jogar e inclusive acredito que ele será titular. Aí vem aquela pergunta, pô, se os caras vão reunir nessa terça-feira, não tem a hipótese deles selarem a venda do Romero e ele não poder jogar? A possibilidade eu acho que existe sim, mas eu acho ela muito remota, até porque
O Cruzeiro falou que quer 4 milhões de dólares. O Independiente ofereceu 2,5 milhões, mais o perdão de uma dívida, né, que é de aproximadamente 600 mil dólares. Dívida essa referente à compra de Matias Pisano pelo Cruzeiro em 2015, que o Cruzeiro comprou, mas não pagou. Até o Samuel Venâncio da Itatiaia trouxe essa informação, né, de que como essa dívida do Cruzeiro com o Independiente já está penhorada, ela não pode ser inclusa na negociação. Então o que o Cruzeiro quer para liberar o Lucas Romero são 4 milhões de dólares pagos à vista. O Independiente não quer pagar isso e aí está o impasse. Eu espero que o Cruzeiro não abra mão de um centavo sequer. Já acho que 4 milhões de dólares é uma pedida baixa, é um valor super acessível para o clube argentino pagar, e se eles não querem pagar é porque não querem tanto o jogador assim. O Lucas Romero parece de fato disposto a ir embora do Cruzeiro, quer voltar a jogar na Argentina, até porque além do fator seleção, né, que estando jogando na Argentina ele sente que tem mais chance de ser convocado, tem o fato da namorada dele estar grávida, então daqui a pouco teremos aí El Perrita correndo pelos campos também, né? Filha do Romero que tá para nascer. Mas aí tem que haver um bom senso das partes para entender o seguinte: o Cruzeiro não está pedindo nenhuma quantia fora da realidade, o valor inclusive é baixo, como eu já falei e repito, eu acho que 4 milhões de dólares é muito pouco por ele, e por mais que o jogador tenha questões pessoais para querer voltar para a Argentina, ele tem que entender que se o Independiente quer ele, que pague. Espero que o Cruzeiro não ceda mais 1 milímetro sequer, já tá vendendo o cara por mixaria, e pelo menos que receba o dinheiro logo para parar de atrasar salário. Se porventura a negociação não der certo e o Romero ficar no Cruzeiro até o final do ano, não acredito em hipótese nenhuma de Lucas Romero fazer beiço, ficar chateado, fazer corpo mole, nada disso. Sempre foi um cara extremamente profissional, e aí todo mundo tem que entender, é uma negociação. Ou há um acordo ou não há um acordo. Se não tiver um acordo, coisa que eu tô torcendo muito, o Romero fica pelo menos até o final do ano no Cruzeiro e tomara que nos ajude a conquistar um título e a fazer uma boa campanha aí no Brasileirão. O meu grande medo é que a diretoria do Cruzeiro ceda, abra as pernas mais uma vez nessa negociação e depois mande aquele papinho lero-lero de que, quando o jogador quer sair não tem como segurar. Tem como segurar sim, sempre teve, sempre vai ter, contrato existe para ser cumprido e o clube tem que aprender a se fazer ser respeitado também. Nesta segunda-feira foi sorteado aí a ordem dos mandos de campo da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Internacional. O primeiro jogo será no Mineirão e a definição de quem vai para a decisão será em Porto Alegre. O jogo de ida no Mineirão vai ser no dia 7 de agosto, aí tem até uma grande lacuna aí sem jogos, e a partida de volta apenas no dia 4 de setembro lá no Beira-Rio. Para quem ficava enchendo o saco que o Cruzeiro sempre decidia em casa nos mata-matas, né? Mais uma vez vamos decidir fora. Já foi assim contra o Atlético, agora a mesma coisa contra o Inter. É fazer um bom resultado no Mineirão no jogo em casa, tentar repetir aquela fórmula do ano passado contra o Corinthians na decisão e até das próprias quartas de final contra o Atlético também. Então vamos com calma agora, tem um prazo até esse primeiro jogo, então agora o foco é realmente em River Plate, nesses dois jogos importantes de Libertadores, e depois em recuperar no Campeonato Brasileiro. Sobre o time Sub-20, o Cruzeiro teve uma recuperação aí no Campeonato Brasileiro da categoria. No final de semana a gente empatou com o Atlético Paranaense por 0-0 no sábado, não foi um grande resultado jogando em casa, mas a gente deve considerar que o Cruzeiro jogou com um time extremamente modificado, porque a grande parte dos titulares do Sub-20 estavam em Salvador, né, na partida do profissional, sendo alternativa de banco para o Mano Menezes. A grande maioria nem entrou na partida, mas estava lá sendo opção para o elenco principal e jogamos com um time praticamente todo reserva aí no Campeonato Brasileiro Sub-20. Conseguimos evitar a derrota e a gente segue aí dentro do G8. Passadas as 6 rodadas do campeonato, o Cruzeiro se encontra em 7º lugar com 9 pontos ganhos. A liderança é do América, que tem 16 pontos até aqui e está invicto. E só lembrando o formato de disputa, são 19 jogos nessa primeira fase, né? Todos jogam contra todos em turno único. Os 8 primeiros se classificam para os mata-matas, né? Que são aí modos de quarta de final, semifinal, depois decisão. E o nosso próximo jogo é no domingo que vem contra o Fluminense, também em casa. Já o time feminino do Cruzeiro está mandando muito bem e conseguiu no último fim de semana a classificação para a primeira divisão nacional em 2020. As cabulosas estão disputando aí a Série A2 nessa temporada por ser o primeiro ano do Cruzeiro como profissional no feminino, né? Então, naturalmente, você começa numa divisão inferior. Conseguimos o acesso após a derrota na estreia para o Taubaté. São 8 vitórias consecutivas que levam o time agora para a semifinal da competição. E depois de vencer o Ceará no jogo de ida por 2-0 fora de casa, dessa vez as cabulosas ganharam por 2-1 lá no Sesc Venda Nova. Os gols foram marcados aí pela Tayane e pela Janaína, o Ceará descontou no finalzinho. E agora o objetivo delas é conquistar o título, né? O Cruzeiro vai para a semifinal contra o Grêmio, que é também uma grande camisa do futebol brasileiro. E na outra semifinal, São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar. Essas 4
equipes já estão promovidas para a Série A do Brasileirão do ano que vem, e é interessante a gente ver aí 4 camisas fortes, 4 clubes grandes, né, que iniciam as suas trajetórias no futebol feminino já conseguindo uma ascensão para a elite. Isso certamente vai tornar o campeonato mais forte com o tempo, porque o envolvimento de torcidas é muito importante para o futebol feminino se fortalecer. A gente tem que elogiar muito e destacar o trabalho que foi feito nesse curto período de tempo, porque todo mundo estava criticando, né, que o Cruzeiro demorou muito até montar o seu time e acabou recorrendo a uma fórmula ali pouco convencional, que foi o Cruzeiro roubou grande parte, né, da estrutura que já existia lá no América. A Bárbara, né, que é a Amanda Chuva do time feminino, veio do América, o treinador Hoffman Túlio, várias jogadoras também, mas com um pouquinho de boa vontade e a determinação do grupo, conseguiram aí já ter sucesso nesse primeiro ano, e mostra como que o futebol feminino no Brasil ainda está engatinhando e como é só ter boa vontade que a coisa funciona, cara. É um resultado muito elogiável sim para um primeiro ano, então parabéns aí para as meninas, né, para as cabulosas, que seja a primeira conquista de muitas, né, essa promoção para a primeira divisão, e agora que tentem ganhar o título, né? O Grêmio também é um time muito bom, vai ser difícil. São Paulo e Palmeiras também tem times que sobraram aí no campeonato até agora, mas a partir do momento que elas conseguiram mais até que a obrigação, que é o acesso já nesse primeiro ano, dá para sonhar aí com voos maiores e tomara que já venha aí uma primeira taça. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Só lembrando, amanhã às 9 horas entra o pré-jogo de River Plate e Cruzeiro pela Libertadores, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!